Olá, a gente veio apresentar o estudo de caso sobre a gestão da qualidade em uma pequena empresa de Minas Gerais. O grupo é formado por mim, Dimas, pela Isabela Estopa, a Laura Gomes, Lucas Gabriel e Vera Lúcia Santos. O gerenciamento do sistema da qualidade tem suma importância para conquistar o cliente, uma vez que o seu concorrente também busca atender às exigências dele. Portanto, é preciso oferecer algo a mais em seus serviços, buscando superar as expectativas mais exigentes de qualquer cliente. Dessa maneira, foi feito um estudo sobre a empresa X de materiais de construção, a fim de desenvolver esse trabalho deixando clara a importância da qualidade em serviços, bem como a importância do cliente para a empresa e do treinamento especializado no dia a dia dos colaboradores. A metodologia. O primeiro passo para começar o trabalho foi o conhecimento adquirido nas aulas de gestão da qualidade da professora Aline, e também através de alguns artigos complementares que os integrantes do grupo utilizaram para buscar mais conhecimento. Depois, o grupo se reuniu algumas vezes de maneira remota, através da plataforma do Google Meet, para definir como seria realizado o trabalho, combinar alguns pontos, debater e tudo mais. A escolha da empresa X se deu por motivos de ter uma participante do grupo fazendo estágio lá, e assim teríamos maior facilidade para conseguir as informações necessárias. Tanto é que o grupo conseguiu também realizar uma reunião com o responsável pelo setor de qualidade da empresa, onde foi possível extrair algumas informações e conhecimentos que foram fundamentais para a realização do trabalho. Bom, como objetivo da realização do trabalho, o grupo buscou identificar quais as ferramentas e as técnicas de controle estatístico que eram empregadas na empresa X. Além disso, a gente também quis localizar as falhas, gerar possíveis soluções e traçar um paralelo entre a teoria que a gente estudou em gestão da qualidade e a realidade que a gente encontrou lá. Quais as dificuldades de aplicação, quais problemas surgem na hora de apresentar para os colaboradores determinada ferramenta ou método. Com isso, com essas informações em mãos, a gente vai procurar fazer uma análise pontuando os fatores onde tem a necessidade imediata de um plano de ação, de implementar algumas ações, porque geram problemas a curto prazo que podem ser prejudiciais para a organização, e também indicar quais os métodos, quais indicadores de qualidade, ferramentas que a empresa pode manter, que ela já tem no seu quadro, e quais que ela também pode agregar, que seria uma boa aquisição para a organização. Na análise das bibliografias utilizadas, foi notada a necessidade de ressaltar as características das micro e pequenas empresas, visto que essas são caracterizadas pela pequena diferenciação de produtos e serviços, tendo um portfólio reduzido e escassez de insumos de produção. Assim, a qualidade se torna essencial devido à imagem passada aos clientes e à diminuição da taxa de retrabalho. Com isso, a qualidade é descrita como um diferencial, visto que as empresas de grande porte já possuem a confiabilidade do mercado e clientes já consolidados. Pacheco descreve que mais de 75% das empresas de pequeno porte e microempresas fecham as portas no primeiro ano de atuação. O estudo dele aponta que questões financeiras, legislativas e tributárias são as maiores dificuldades e que a falta de diferencial, versatilidade e investimento em qualidade fazem com que as grandes empresas se sobressaiam, devido às adaptações constantes e à possibilidade devido à maleabilidade de insumos e um capital já instaurado. A empresa que nos auxiliou no estudo de caso iniciou no mercado em 2006, com ênfase no ramo de construção civil e na disponibilização de materiais de construção.
Os seus colaboradores possuem papéis ativos no desenvolvimento e na ampliação de atividades, afirmando garantir a excelência no desempenho e no atendimento de seus clientes. É importante enfatizar que a empresa nos auxiliou no estudo, mas a mesma não gostaria de ser divulgada. Para iniciar a análise da qualidade abordada dentro da organização, a empresa nos disponibilizou a sua cultura organizacional. Com isso, a mesma tem como missão fornecer produtos e serviços que resultem em solução e confiança para os seus clientes. Tem como visão ser líder e referência na excelência no fornecimento de materiais de construção em sua região de atuação. E valores, como valorização da família, foco no cliente e nos resultados, integridade, transparência, simplicidade com austeridade, metodologia para melhoria e responsabilidade com o meio ambiente e com a comunidade em que está inserida. A empresa atualmente trabalha com 2 indicadores, sendo eles de faturamento e o de inadimplência. Ambos foram criados com o intuito de auxiliar a empresa a atender qual a interferência que o período tem nas suas vendas, como que os setores da empresa realmente estão funcionando em geral, visto que esses indicadores medem o desempenho de diversas áreas, como marketing, qualidade, financeiro, compras, projetos. Então, foi a nós apresentado a forma que a empresa faz o cálculo destes indicadores. O cálculo do indicador de faturamento é realizado a partir com uma ideia nessa tabela. Supondo que o mês seja o mês de março de 2021, é pego o valor de faturamento da loja no mês de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e fevereiro de 2022 e feito a média. Aí, assim, é calculado a meta de faturamento para aquele mês. E aí, calculando a meta e tendo o valor real que foi de faturamento daquele mês, é possível fazer, assim, o cálculo do indicador para saber qual foi a porcentagem do indicador de faturamento. Já a inadimplência, o cálculo da meta é realizado a partir, supondo que é o mês de março de 2021. Então, é visto qual foi a inadimplência de março de 2020 e multiplicado por 3% do valor. Então, só 3% do valor da inadimplência de março de 2020 que será a meta da inadimplência de março de 2021. Foi passado para o grupo que este valor tão baixo de porcentagem para cálculo da meta é realizado porque a empresa, no início, começou com uma porcentagem mais alta e foi diminuindo com o passar do tempo, por acreditar que, para que ela continue sendo referência na região e se desenvolva cada vez mais, é imprescindível que a inadimplência seja cada vez menor até que seja zero. Como a implementação da gestão da qualidade na empresa está no seu início, o mapeamento de processos também. Então, inicialmente, a empresa optou por mapear os seus principais processos e as atividades atreladas a eles. A definição de responsabilidades está sendo realizada com auxílio da metodologia apresentada pela matriz RACI e após isso está sendo realizada a descrição completa mesmo de cada processo e de cada atividade. Sendo assim, definido 3 níveis de classificação para cada segmento, sendo eles a importância para o setor e a importância para o cliente. Sendo 1 pouco importante, 2 importante e 3 muito importante. A partir de então, o gestor da área nos explicou sobre a forma mesmo de definição de prioridade dos processos e criamos a partir disso esse gráfico para estar melhor representando. Os processos foram divididos em 2, processos primários, que são aqueles que têm alta percepção por parte do cliente, e os processos de apoio, que possuem baixa percepção por parte do cliente. Os processos primários, como é mostrado no gráfico, é perguntado, né, este processo ele é de importância 1, 2 e 3 para o setor, 1, 2 e 3 para o cliente. E aí é traçamos uma reta para que possa mostrar se aquele processo está no ponto 1,
no caso de ser um processo primário, ele é um processo menos importante, um processo de nível 2 que está representado em laranja. Caso for um processo de nível 1, 2, quer dizer que ele é um processo mais importante de nível 1. O mesmo é válido para os processos de apoio. Só que, como é possível observar, o gráfico ficou um pouco diferente, porque nos processos de apoio, a percepção do cliente é menos contada. Citando agora um pouco sobre as abordagens à qualidade. Após a nossa entrevista com um profissional direto da área da qualidade dentro da empresa, nós pudemos perceber, e também visto no que ele nos passou, que a abordagem dentro da empresa ela é centrada no cliente, ou usuário, como a gente estudou anteriormente. E eles buscam não só atender a necessidade do consumidor, mas também exceder as expectativas. Essas principais expectativas são em relação ao bom atendimento na loja. Os funcionários eles são treinados e instruídos a ter um bom relacionamento com o cliente para evitar atrito, coisas do tipo. E os donos da empresa, eles estão sempre em busca de um entendimento melhor do mercado, seja por pesquisas, por benchmarking, por visitas em outras empresas do tipo, e em relação a preços, produtos, qualidade, confiabilidade e prazos de entrega. Essa questão de prazo de entrega, ele enfatizou para a gente que com a pandemia a empresa precisou ficar fechada um pouco e em questão do pessoal não sair tanto de casa, eles estão trabalhando com o delivery de produtos e enfatizando muito essa questão dessa entrega. Além disso, os funcionários são muito bem treinados para evitar atrito, até porque, por ser uma cidade pequena, eles falam muito sobre essa questão do boca a boca, é muito influente. Então, se a sua empresa fica, como eu posso dizer, manchada, é mais difícil você conseguir um cliente. Sobre a perspectiva estratégica da qualidade. Os donos da empresa, eles têm uma visão da qualidade como importante estratégia. Um dos donos, ele é engenheiro de produção e ele enfatiza isso muito. E aí lá, eles fazem um planejamento macro semestral. Nesse planejamento, ele é destrinchado em meses e eles colocam objetivos e metas macro para cada mês, dentro desse semestre. Em seguida, a cada mês, eles fazem outro planejamento mais incisivo, onde são revistas todas as metas e os objetivos, se está tudo seguindo no processo, e é criado um plano de ação para cada mês, em que eles fazem, em cima do mapeamento de processos, como foi explicado anteriormente, é criado esse plano de ação. E aí são definidas todas as metas para chegar no objetivo. Em relação à melhoria contínua, a empresa, ela visa muito a questão da gestão do conhecimento. Então, assim, um entrevistado, ele falou pra gente que eles estão muito em cima da elaboração dos POPs, os procedimentos operacionais padrão, e na constante capacitação dos funcionários. Esse POP, ele é realizado logo após o mapeamento dos processos e a definição do fluxograma. E a partir dele é definido todas as etapas de cada processo e subprocesso. E, além disso, a empresa visa como meta a obtenção dos certificados ISOs de gestão da qualidade até o final do ano de 2022. Então, eles estão fazendo esse processo para conseguir atingir esse objetivo principal da qualidade dentro da empresa. E o gestor principal, um dos donos da empresa, ele falou muito que a maior vontade dele e o que ele quer alcançar é a qualidade total dentro da empresa. Então, concluindo, a empresa que foi objeto do nosso estudo, que é a empresa X, é uma empresa que atua no segmento de materiais de construção civil e que teve essa fundação, foi começada a ser formada em 2006. Ou seja, então ela tem muitos anos de mercado já. Esse foi o tempo que ela demorou para constituir as diretrizes que geram o modelo de gestão.
e também gerem a postura que ela tem perante seus colaboradores e os seus clientes. Como foi mencionado anteriormente, ela valoriza bastante os seus colaboradores, eles são valorizados a função que cada um exerce, o resultado que cada um traz, e isso é muito importante de vista da qualidade, pelo aproveitamento que os funcionários vão ter, pelo comprometimento no desenvolvimento da organização como um todo, e parte disso entra na qualidade, em relação ao que eles aplicam. Por exemplo, ela está no início da implementação da gestão da qualidade, então ela possui poucas técnicas e poucos métodos. Só que uma dessas é a abordagem centrada no cliente, justamente porque é uma empresa que preza bastante o lado pessoal e valoriza o seu pessoal tanto como valoriza o seu cliente. Então, a abordagem centrada no cliente é uma das diretrizes que gerem a empresa. Além disso, eles têm alguns indicadores que auxiliam no controle financeiro da empresa, que são eles, os indicadores de faturamento e de inadimplência. Como foi visto antes, eles têm a forma de calcular e com isso eles têm noção de como está indo a situação financeira da empresa. Esses indicadores são de extrema importância para eles e são os principais que são encontrados lá. Como toda empresa de pequeno porte, vai ter problema em relação a processo, em relação à organização, mesmo que seja pequeno, sempre tem esse problema. Então, como sugestão do grupo, a gente colocou que para a implementação na empresa seria de sugestão a ferramenta 5W2H, que ajuda na resolução de problemas, né? Em relação a quem tem que fazer, o que tem que fazer, quando. Isso em qualquer ocasião vai funcionar e vai ajudar bastante. O 5S também, que hoje em dia é imprescindível em qualquer empresa, a organização, para qualquer mesmo setor, o 5S é extremamente necessário. E para resolver os problemas de padronização dos processos, que foi mencionado antes, a gente sugeriu também um Kanban, tendo em vista que ele ficando exposto a cada etapa do processo, seria de mais fácil visualização dos funcionários e assim seria de mais fácil entendimento também do que precisaria ser feito, do que precisa ser feito em qual tempo. Juntamente com 5W2H, essas seriam as ferramentas que ajudariam nesse mapeamento dos processos, que é a padronização de cada processo, de cada setor que foi mencionado anteriormente, que eles tinham dificuldade. Então, essas são as soluções mais simples para uma empresa de pequeno porte, não exige investimento financeiro nenhum, é só mesmo uma capacitação mínima dos funcionários e aplicação diária, por meio da disciplina, do comprometimento de todos, como já foi mencionado que eles têm, porque eles são valorizados, eles entendem a empresa como um todo, a organização. Então, essas seriam as sugestões do grupo, para o problema que eles apresentaram de mapeamento de processos. E em relação aos indicadores de financeiro, eles já estão bem amparados para o porte da organização. Está sendo suficiente, eles conseguem ter um bom controle. E é isso. Foi o que a gente identificou de falha, o que a gente identificou de problema, que a gente tentou gerar uma solução. São ferramentas simples e a utilização delas dá resultado absoluto. É fácil e simples. No mais é isso. Obrigado.